Olá, querido irmão, querida irmã, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, debaixo da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós hoje vamos analisar alguns pontos do capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos. É interessante que você já tenha lido este capítulo, porque esta aula, sendo muito dinâmica, não dá para a gente fazer a leitura de todo o texto. Mas, se você já leu, vai ficar muito mais claro e muito mais prático este texto que será exposto aqui hoje por mim. No capítulo 17 do livro de Atos dos Apóstolos, nós temos a visita dos servos do Senhor a 3 localidades. A primeira localidade é em Tessalônica. Os apóstolos vão para Tessalônica a fim de anunciar o reino de Deus. Depois, eles saem de Tessalônica e vão para Bereia. Depois, 2 dos mais importantes apóstolos, ficam lá em Bereia, no caso o Silas e o Timóteo. Paulo vai a Atenas e lá ele não perde tempo, ele anuncia também o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. No início do capítulo 17, fala-nos sobre os apóstolos em Tessalônica. O que foi que aconteceu quando eles chegaram lá em Tessalônica? Lembre-se que no capítulo 16, Paulo e Silas sofreram prisão e depois foram soltos da prisão. Eles saem daquela localidade e vão para Tessalônica. Em Tessalônica, como era de costume, eles procuraram a sinagoga dos judeus e lá na sinagoga dos judeus eles disputavam com os judeus a respeito das questões do reino dos céus. Versículo de número 3 do capítulo 17 diz assim: expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia ele é o Cristo. Ou seja, o Jesus que estava sendo anunciado por Paulo, aquele que havia morrido e ressuscitado, era o Cristo, o Salvador, o enviado de Deus. Paulo dizia isso aos judeus e muitos judeus ali na sinagoga em Tessalônica acreditaram nas palavras de Paulo. Mas claro, sempre tem aquela classe de judeus que ao invés de ser sensível à voz do Espírito Santo, optam por negar a Cristo, por negar a palavra e se colocam como opositores daqueles que pregam o Evangelho. E fizeram um motim na cidade. Um homem que abrigava Paulo, Silas e os apóstolos, chamado Jason, teve a sua casa saqueada por uns, como diz na versão de Almeida, uns vadios que foram comprados, E aí eles entraram lá, saquearam a casa do Jason, trouxeram o Jason preso até a presença do magistrado e começaram a falar um monte de bobagens a respeito de Jason e dos apóstolos que ele abrigava, dizendo, por exemplo, que eles estavam pregando que um outro rei ia tomar o lugar de César. E aí o que foi que aconteceu? O magistrado ouviu o testemunho de Jason, o Jason pagou fiança e ele com seus foram soltos dali. E os apóstolos não foram encontrados. Depois de um tempo, os apóstolos saem dali de Tessalônica, mas eles não desistem daquela cidade. Você deve lembrar que Paulo escreveu 2 cartas ao pessoal lá de Tessalônica, a primeira e segunda Tessalonicenses. Pois bem, os apóstolos saem dali e vão para Bereia. Em Bereia era um negócio muito bacana que acontecia. Os homens que estavam na sinagoga de Bereia e as mulheres, os homens que estavam lá e as mulheres que ouviam o Evangelho, depois de escutarem os testemunhos de Paulo, de Silas, de Timóteo, enfim, dos apóstolos, o que era que eles faziam, os bereanos faziam? Eles verificavam minuciosamente nas escrituras do Antigo Testamento se de fato aquilo que Paulo falava era verdade ou não era, ou era mentira. Então, havia uma prática comum entre os bereanos de eles de fato verificarem se aquilo que estava sendo pregado era verdade.
esta prática, abre esse ponto, esse parêntese aqui, deve ser uma prática comum a todos os cristãos, independente de quem esteja falando, se é o professor da escola dominical, se é o pastor, se é um pregador famoso, se é um pastor que está nas redes sociais, não importa, não importa quem está falando, a função, a obrigação de todo cristão é ouvir aquilo que as pessoas dizem, os líderes dizem, os professores dizem, e verificarem nas escrituras sagradas se aquilo que está sendo pregado de fato é a palavra de Deus, se é a verdade do evangelho. Se todos os cristãos, por exemplo, do Brasil fizessem isso, nós não teríamos igrejas tão distanciadas do Evangelho, tão distanciadas de Cristo e da verdade do Evangelho, porque as pessoas não verificam, não conferem. Então, aquilo que os bereanos faziam é um exemplo para nós, né? Assim como eles verificavam nas Escrituras a verdade daquilo que os homens de Deus pregavam, nós também devemos verificar, não é? Pois bem, olha o que acontece em Bereia. Os judeus maliciosos, maldosos lá de Tessalônica descobriram que os cristãos estavam em Bereia, anunciando o reino de Deus. Daí eles foram até Bereia a fim de expulsar de lá também os servos do Senhor. Paulo saiu de lá, foi para Atenas e o Timóteo e o Silas ficaram lá, ainda pregando o evangelho, mas Paulo saiu e foi para Atenas. Quando Paulo chega em Atenas, ele não perde tempo, né? Coisa de crente, ele não perde tempo. Ele começa a ir nas sinagogas ali, a disputar com os homens nas praças, e aí o pessoal passa a entender que aquele homem tinha alguma coisa de interessante para comunicar, de maneira que os atenienses levaram Paulo até um lugar chamado Areópago, que era um local de reunião em que as pessoas disputavam ali questões filosóficas. Os atenienses tinham uma característica de serem muito abertos a novas visões e, eu diria, abertos até demais. Pois bem, Paulo disputava primeiro com os atenienses, né? Observando a idolatria da cidade. A Bíblia diz que o coração de Paulo, o espírito de Paulo se comovia. Olha o que está escrito no versículo 16 do capítulo 17. E enquanto Paulo esperava, ou seja, esperava Paulo e Silas, esperava Timóteo e Silas em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a idolatria que existia naquela cidade. Ele disputava nas sinagogas com os judeus, tá? Sobretudo disputava com duas classes de pessoas, com duas classes de filósofos, os que eram epicureus e os que eram estoicos. Os epicureus eram pessoas materialistas, ateus, pessoas carnais que acreditavam na matéria. Os estoicos, por sua vez, eram pessoas mais espiritualistas, mas tinham grandes problemas, pois eram fatalistas e entendiam que o sofrimento era pura e simplesmente fruto da ignorância do ser humano. Pois bem, estes homens disseram assim: olha, o que é que este paroleiro, o que é que este tagarela tem falado por aí? Vamos levá-lo até o Areópago, para que ele possa discursar e nós possamos disputar lá no Areópago com ele. Pois bem, deram ocasião para o pregador pregar o evangelho. E aí, quando Paulo chegou no Areópago, o que acontece ali é tremendo. Quando Paulo chegou no Areópago, ele foi observando que naquele lugar existia vários altares. E tinha lá um altar que tinha por título Ao Deus Desconhecido. Paulo, a partir do versículo 22 até o versículo de número 30, faz a sua exposição, o seu sermão às pessoas que estavam lá no Areópago, não é? E ele começa dizendo assim no versículo 22, varões atenienses,
em tudo vejo um tanto supersticiosos. Ou seja, vocês são supersticiosos. Eram pessoas não cristãs e supersticiosas. E a gente sabe que há muitas pessoas que são cristãs, mas que não perderam essa coisa, que não perderam essa prática, essa crença, que não perderam as suas superstições. Isso é um erro, meus irmãos, isso é um erro. Você, para virar o ano, de um ano para o outro, quer dizer que se você virar vestido de amarelo, você vai receber ouro, riqueza no ano futuro, não. Se você ficar de branco, não significa dizer que o novo ano vai ser o novo ano de paz. Se a sandália estiver emborcada, não significa que a mãe da pessoa vai morrer. Se a pessoa passar por debaixo de uma escada ou ver um gato preto, isso também não quer dizer uma coisa negativa. Nós, cristãos, muitas vezes, trazemos isso da crença católica e somos muito supersticiosos. Isso não é de Deus. Paulo criticou aos atenienses por eles serem muito supersticiosos. Não é uma cor que dá sorte, outra cor que dá azar. Você vê que tem cristãos que, para sair de casa, leem aquele troço dos horóscopos. Misericórdia. Isso não é prática cristã. Isso é superstição, isso é coisa do inferno, não pode. Somos cristãos, somos libertos. Os pagãos é quem tem essas coisas. Tá? É que tem essas superstições. E Paulo critica os atenienses, vocês são supersticiosos. Tá? E aí ele vai dizendo, passei pelos deuses de vocês. E eu vi que lá tinha escrito um intitulado ao Deus desconhecido. Provavelmente este altar tinha sido dado a este Deus porque tinha tido um problema lá em Atena muito grave, de maneira que eles invocaram a todos os deuses presentes lá e nenhum deles resolveu o problema. E aí teve alguém, é coisa de filósofo, né? Que teve uma ideia, vamos pedir a um Deus que a gente não conhece, porque esses daí não estão funcionando. Aí pediram a um Deus desconhecido. E o Deus desconhecido fez um milagre lá em Atenas. E aí teriam levantado esse altar exatamente ao Deus que operou aquele milagre. Pois bem, parecia uma ocasião para o apóstolo Paulo pegar esse título ao Deus desconhecido e injetar evangelho na veia daquele povo. E ele começou a dizer, olha, versículo 24, isso é maravilhoso. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é um servidor, ou é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Aí vamos para o versículo 26, ele diz assim, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Olha o que ele diz no versículo 28. Essa é uma das expressões mais interessantes, belas, poéticas, que a gente encontra aqui no capítulo 17. Versículo 28. Porque nele, em Cristo, vivemos e nos movemos e existimos. Veja que expressão. Porque em Cristo, nós, nele, vivemos, nos movemos e existimos. Bendito seja o nome de Jesus. Como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Olha a pregação do apóstolo Paulo, ele continua no seu discurso lá no Areópago. O discurso de Paulo conquista a muitas pessoas que estavam lá. Muitas pessoas creem, acreditam na verdade do discurso de Paulo. Muitos dos pagãos que estavam ali creram no evangelho que era anunciado pelo apóstolo. Versículo 32 tem uma coisa interessante, diz assim, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam,
acerca disso te ouviremos em outra oportunidade. Te ouviremos mais tarde. Por quê? Porque epicureus, estoicos, enfim, os areopagistas, de modo geral, não acreditavam nessa coisa da ressurreição. Eles entendiam que o inferno era um lugar cheio de festa, bebida, mulher, um lugar animado. E que o céu era um negócio monótono, só uma musiquinha de fundo e não sei o quê, e que não era um lugar bacana, que não era um lugar legal. E aí o apóstolo vai pregando a respeito da ressurreição e mostrando que a ressurreição era para aqueles, todos que estavam ali. E que obviamente uns ressuscitariam para a salvação e outros para a perdição eterna. E alguns creram, outros não, e outros disseram, depois a gente escuta a respeito dessas coisas. Versículo 33. E assim Paulo saiu do meio deles. Mas, olha a semente, todavia, versículo 34. Chegando alguns varões a eles, creram, acreditaram nas palavras do apóstolo, acreditaram no evangelho do Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo alcançou o coração daqueles homens. Creram. Entre os quais estava Dionísio, que era o administrador do Areópago, gente grande, tá? E uma mulher chamada Dâmaris, que muito provavelmente era alguém muito influente ali, porque se não fosse Lucas, não teria posto o nome dela aqui com destaque. Algumas pessoas ali foram alcançadas pelo Evangelho e a semente ficou plantada no coração dos outros. Que o Senhor nos use, que o Senhor nos abençoe, nos faça prosperar, que a verdade do Evangelho esteja sempre na nossa boca, independente dos opositores. E quando uns num lugar não quiserem nos ouvir, nos expulsar, a gente vai para outro e para outro. Mas a pregação do Evangelho não pode parar. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família. E que vocês sejam muito prósperos na terra dos viventes. Deus te abençoe.